Chegamos na nossa terceira semana sobre andando no Espírito. E por falar em andar, quero trazer uma reflexão para você sobre a nossa caminhada com Cristo. Me diz uma coisa, você está caminhando com Cristo? Acredito que sim. Mas nessa caminhada, como que é a sua caminhada? Será que a sua caminhada é uma caminhada onde você tem pleno entendimento de Jesus Cristo? Porque nós podemos estar no caminho, mas fazer as coisas do nosso jeito e da forma que nós achamos que tem que ser. Ou então, nós também estamos no caminho e fazemos a seguinte pergunta: será que Cristo agiria dessa forma? Será que Cristo seria disponível nesse momento? Ou será que Cristo diria não para essa circunstância? Então, como está sendo a sua vida conduzida? Pelo que você acha, pelo que você pensa, pelo reflexo de tudo que você já viveu até hoje? Ou você vive se colocando, se fazendo a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Porque às vezes nós estamos no caminho, achamos que está tudo certo, mas às vezes nós não estamos vivendo a plenitude que nós poderíamos viver em Cristo. É possível? É possível. O que Jesus Cristo disse? Que no fim dos tempos, muitos chegariam para Ele: Senhor, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu expulsei demônios, e em Teu nome eu falei novas línguas. Então podemos perceber que podemos estar no caminho e fazer muitas coisas através do nome de Jesus. Mas o Senhor vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Por que Jesus disse eu não te conheço? Porque ele poderia estar no caminho e andar no caminho, mas somente no nome dele. Mas no caminho, Jesus fala: eu não te conheço. Se eu não te conheço é porque você não andou ao meu lado. A melhor forma que nós temos de conhecer alguém e alguém nos conhecer é nós estarmos andando juntos, lado a lado. E é esse o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida, como corpo de Cristo, que nós possamos estar andando lado a lado uns dos outros, como corpo de Cristo, e possamos estar andando lado a lado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque podemos fazer muitas coisas e talvez falta uma coisa apenas: que o Senhor realmente esteja ao nosso lado. Como que eu vou saber, Jefferson, que realmente Jesus está ao meu lado e eu estou ao lado dele? Na realidade, quando você se deparar com qualquer circunstância, quando você enxergar o reino de Deus, como que você enxerga? Do seu jeito ou você enxerga do jeito que Jesus estaria olhando? Quando você se depara com a situação, você toma as decisões e faz da forma que você acha, ou você se pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus comportaria no meu lugar? Então é isso que nós precisamos pensar e analisar. Como está a nossa vida no caminho? Eu ando da forma que eu acho que eu tenho que andar, eu vivo da forma que eu acho que eu tenho que viver, ou eu dou um passo atrás e falo: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar é o que eu vou fazer. Eu vou renunciar a mim mesmo, mas eu quero viver conforme o Senhor, fazer conforme o Senhor faria. No Antigo Testamento, nós temos um exemplo também que nós víamos o fogo de Deus em vários momentos ali no Antigo Testamento, principalmente após a saída do povo do Egito. Observe que o Senhor apresentava para o povo mediante uma coluna de fogo.
Mas mais à frente, o Senhor estabeleceu o seu tabernáculo, aonde ali seria o local da sua presença. E nós podemos ver que o fogo de Deus, ele estava sempre presente no tabernáculo. E uma das ordenanças do Senhor era que nunca deixasse que o fogo se apagasse. E da mesma forma, se nós não tivermos um entendimento claro da palavra de Deus, nós podemos estar dentro do tabernáculo, podemos estar com fogo e acharmos que está tudo bem e na realidade não está. Quero te convidar a ler comigo para entendermos o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Então vamos ler juntos. Vamos ler o livro de Números, capítulo 16, versículo 46. Eu quero te convidar a ler comigo. E Moisés disse a Arão: pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas. E vá depressa até o lugar aonde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa, a ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Observe que a palavra de Deus começa dizendo, guarde isso, olha, pegue o queimador de incenso. Pronto. O queimador de incenso na mão. Com o queimador de incenso na mão, a primeira coisa que você vai fazer, Arão, é colocar a brasa, mas não é qualquer brasa, não é qualquer fogo, é a brasa ou fogo que vem do altar. Também em Levítico 16, capítulo 16, e o versículo 12 e 13, olha o que diz. Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar, que está na presença de Deus, o Senhor, e 2 punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Ali, na presença do Senhor, ele porá o incenso no fogo para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança, assim Arão não morrerá. Observe que novamente veio o queimador de incenso na mão, cheio de brasas tirada do altar. Primeiramente, nós precisamos do fogo de Deus, mas esse fogo e essa brasa, ela primeiro precisa ser tirada do altar do Senhor, vindo de Deus para as nossas vidas. Agora, depois que a brasa já estava no queimador de incenso, aí Arão pegaria o incenso moído por ele e colocaria no local para que saísse uma fumaça, um cheiro agradável ao Senhor. Mas observe, primeiramente vinha a brasa e depois o incenso. Mas dentro do altar aconteceu com 2 sacerdotes. Dentro do altar, o que eles fizeram? Vamos ler? Levítico, capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus e por isso ele não aceitou a oferta. Observe que Levítico 10:1, primeiramente, Nadab e Abiú, eles pegaram o queimador de incenso da mesma forma, mas colocaram primeiro o incenso dentro. Primeiro veio o incenso. Eles não preocuparam com o fogo, a presença do Senhor, a brasa que veio do altar. E para agravar ainda mais, eles preocuparam mais com o aroma, com o efeito,
a Bíblia diz que eles puseram fogo, mas esse fogo de Nadab e Abiú, talvez eles arrumaram um outro fogo, mas não foi o fogo do altar. Não foi o fogo tirado diretamente do altar do Senhor, mas foi um fogo estabelecido por eles mesmos. Observe que eram sacerdotes, eles estavam dentro do tabernáculo, eles ofereceram incenso e fogo. Até aqui é tudo igual, mas na realidade, primeiro veio o incenso e não veio o fogo. E a segunda coisa, o fogo que veio não veio o fogo do Senhor. E isso é muito triste, porque imediatamente o que aconteceu? Houve a morte sobre a vida de Nadab e Abiú. Eles morreram porque brincaram com as coisas do Senhor. Às vezes nós podemos estar no caminho, às vezes nós podemos estar dentro do tabernáculo, mas não estamos caminhando com o Senhor e podemos morrer estando dentro do tabernáculo, podemos morrer estando no próprio caminho, porque nós estamos ferindo princípios da palavra, estamos vivendo conforme nós achamos que tem que ser. Nadab e Abiú não cumpriram os ensinamentos do Senhor, eles fizeram a mesma coisa, mas do jeito deles. Aqui está a grande questão. Se eu e você fizermos as coisas do nosso jeito, pode parecer que está tudo igual, mas na realidade vai gerar morte para as nossas vidas. A pior morte é a morte espiritual. Porque nós precisamos primeiramente em nossas vidas do fogo de Deus, da brasa que vem do altar do Senhor, para que depois nós venhamos apresentar a Deus o nosso incenso. Mas se preocupar primeiro com o nosso incenso e depois nós vamos dar o jeito de fazer o nosso foguinho, esquentar o nosso foguinho, isso o resultado vai dar em morte, mesmo estando dentro do tabernáculo do Senhor. Que nós possamos primeiramente buscar plenamente brasas do altar. Primeiramente, nós precisamos nos colocar o que Jesus faria no nosso lugar. Será que nós estamos priorizando o reino de Deus? Será que nós estamos dedicando o nosso tempo a cuidar das coisas do Senhor? É isso que eu quero trazer, a reflexão para a sua vida. Porque não basta nós darmos o melhor para Deus se não é o que Deus pediu para nós. Observe o que aconteceu com Saul. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 21 ao 23. Olha o que diz Saul. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria e o orgulho. É pecado como é o pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Deus havia ordenado a Saul, juntamente com seus soldados, a chegar nessa terra e aniquilar tudo que tinha vida. Mas o que eles fizeram? O melhor gado e a melhor ovelha eles trouxeram para eles. E eles disseram: nós vamos apresentar ao Senhor a nossa melhor oferta, o nosso gado mais gordo que nós pegamos, a nossa ovelha mais gorda. Mas Deus não pediu nada disso. Deus falou para aniquilar tudo.
O Senhor falou para nós entregarmos tudo. Mas aqui o que eles fizeram? Quis fazer a obra do Senhor do jeito deles. Saul, os seus soldados, fizeram a obra do jeito deles. E em que resultou isso? Saul perdeu o seu reinado. Saul deixou de ser rei naquele momento. E que eu e você, nós possamos clamar a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos pedir perdão a Deus, clamar pelo precioso sangue do Cordeiro em nossas vidas, para que nós venhamos parar de tomar as decisões do jeito e da forma que nós achamos que tem que ser, mas que nós venhamos obedecer o que Ele ensinou para nós fazermos, sem ficarmos questionando e achando que tem que ser do nosso jeito. É melhor obedecer do que sacrificar, mesmo que esse sacrifício seja aparentemente melhor do que o Senhor nos pediu. Ele não pediu para fazermos o melhor do melhor. Ele só pediu para obedecer e seguirmos as suas orientações e diretrizes, por mais que simples isso pareça. Como você se vê no reino de Deus? Como você se vê no reino de Deus e como você vê as coisas de Deus? De você para Deus, apresentando o seu incenso para Ele, que é o fogo, o eterno. Observe que Nadab e Abiú ofereceu o incenso primeiro. Observe que Saul e os seus soldados preocupou pegar o que não era para pegar e oferecer a oferta do jeito deles. Mas o Senhor não recebeu. Ou será que nós olhamos para o reino de Deus e percebemos as coisas ao nosso lado, como Deus vê, primeiramente, as coisas do reino de Deus e como que Deus vê as pessoas? Primeiro, na realidade, Deus vê o fogo e depois vem o incenso. Primeiro vem o reino e depois as coisas. O que Jesus ensinou? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós primeiro precisamos do reino e depois as outras coisas. Então, observe bem, olha, tanto o fogo quanto o incenso era para preparar as pessoas para uma coisa apenas, para a presença do Senhor. Seja o fogo, seja o incenso, era um preparativo para que o povo vivesse a presença do Senhor. Então, seja o fogo de Deus na nossa vida, seja a nossa entrega, o nosso incenso a Ele, tudo é para que nós estejamos vivendo na sua presença. O que o Senhor deseja de mim e você é que nós estejamos sim no caminho, mas no caminho ao lado dele, relacionando com ele e procurando ver as coisas como ele vê. Andando num caminho e perguntando, Jesus, o que o Senhor acha dessa situação? Ele vai falar, filho, filha, é para você fazer assim, porque eu faria dessa forma. Jesus, e aquela outra situação? Olha essa pessoa. Essa pessoa precisa de conhecer mais o Senhor. E Jesus vai falar, sabe o quê? Filho ou filha, eu te nomeei para você me representar, então me apresente a ela, para que ela também me conheça igual você me conhece. Então nós aprendemos a caminhar com Cristo do nosso lado e tudo que vamos fazer, ou tudo que fazemos até, na realidade, as nossas alegrias, as nossas tristezas, nós estamos sempre conversando com o Senhor, porque Ele está ao nosso lado.
E aí nós relacionamos com Ele, andando com Ele. E porque andamos e conversamos com Ele, você pode ter certeza, nós conhecemos Jesus e seremos conhecidos por Ele. Então eu quero te convidar a andar no Espírito, caminhando com Cristo, conhecendo a Cristo e sendo conhecido por Ele, em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente e até semana que vem.